Você provavelmente já jogou algum jogo e ficou se perguntando, bem que eles poderiam adicionar essa atualização aqui. É fato que muitas pessoas jogam e têm ideias criativas de como podem melhorar aqueles jogos. E daí que surgem os mods. Jogos como Minecraft, por exemplo, são o maior exemplo de como eles podem melhorar com mods. Só que nem sempre os jogos permitem que você adicione aquelas funções, ou às vezes apenas adicionar não é o suficiente. E é a partir daí dessas ideias que surgem novos jogos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre jogos que nasceram de mods, jogos que nasceram de outros jogos. As pessoas jogaram tal jogo, tiveram ideia de como poderiam melhorá-lo e algum tempo depois surgiu um novo jogo, uma nova ideia a partir daquilo. E o primeiro exemplo aqui você com certeza já jogou ou pelo menos ouviu falar, porque nós estamos falando de Counter-Strike. Para quem não sabe, esse jogo foi criado a partir de duas pessoas. Um cara chamado Min, que era um programador e criador de mods na comunidade, e outro cara chamado Jess Cliff, que organizava essa comunidade ali. Esses dois, em 1999, faziam parte de uma comunidade do jogo Half-Life. Talvez você já tenha ouvido falar também, é um jogo da Valve, que tinha ali um certo modo história, era mais focado ali em uma invasão de aliens, tinha algumas pegadas ali de tiro, com ficção científica e terror, basicamente. Sendo bem simplista aqui na verdade. Só que aí esses caras olharam e pensaram, e se a gente pegar esse mesmo conceito desse jogo, as mecânicas e etc, e fizer na verdade uma versão de jogador contra jogador? Porque antes você jogava contra a máquina, jogava contra os aliens e etc. Mas já tinha ali a ideia pronta, tinha as armas prontas, os sons, a mecânica de tiro e tudo mais. E se eles fizessem simplesmente pessoas contra pessoas com o objetivo de desarmar bombas ou de resgatar reféns? E com algumas mudanças, como por exemplo, se você morresse naquela rodada, você tinha que esperar a rodada iniciar novamente. Você não renascia automaticamente, sabe? E foi daí que surgiu o Counter-Strike. Eles criaram esse mod, criaram esse sistema diferente ali dentro do jogo Half-Life e em poucos meses a comunidade simplesmente amou. Ainda em 1999, Counter-Strike começou a se espalhar por lan houses, por universidades, comunidades online, se tornou um verdadeiro fenômeno, convenhamos. E de forma natural começou a surgir um cenário competitivo, já que as pessoas agora poderiam jogar umas contra as outras. Começaram então alguns campeonatos, pro players surgindo e etc. Com isso, os desenvolvedores começaram a criar novos mapas, a fazer novos sistemas de balanceamento, e daí você já imagina o que é que começou a acontecer. Esse projeto foi ficando tão grande que ele chamou a atenção da própria Valve, a criadora ali, a desenvolvedora do Half-Life, que decidiu, ao invés de simplesmente sufocar aquele projeto, ela decidiu abraçá-lo. E em novembro do ano 2000, a Valve contratou esses dois desenvolvedores, o Guzman e o Cliff, e oficializou Counter-Strike como um produto completo e comercial, um jogo próprio. A empresa ainda aproveitou para investir ali na infraestrutura técnica, colocou um suporte oficial de servidores, sistema anti-cheat e diversas ferramentas para auxiliarem a experiência do jogador. A versão 1.6, uma das mais conhecidas por todos, provavelmente foi a que você deve ter começado a jogar. Eu comecei a jogar pela 1.6 também. Ela foi lançada entre 2002 e 2003 e se tornou ali simplesmente o padrão de jogos FPS, a referência mundial naquela época quando se falava de jogo de tiro. E aí começou aquele movimento ali nas lan houses, principalmente aqui no Brasil. Talvez você já tenha jogado em uma, se você não for tão novo. Nessa época, diversas pessoas através das lan houses começaram a chamar a atenção, começaram a querer se profissionalizar, surgiram aí alguns times que nós temos hoje em dia, e assim o Counter-Strike teve o seu início. Em 2004, a Valve lançou o Counter-Strike Source, um remake ali do 1.6 com gráficos melhores, uma física mais realista e etc. Foi uma versão melhorada, mas que não fez tanto sucesso como 1.6, e tendo em vista isso, o ponto de virada para o CS veio com o CS Global Offensive, lançado em 2012. Com mais modernizações, sistema de skins agora, que foi o que mais chamou a atenção da Valve, criando um mercado simplesmente bilionário virtual. E a partir daí começou a crescer sem freio, porque diversos campeonatos como a ESL, a PGL, Majors, começaram a ser apoiados pela Valve, distribuindo prêmios simplesmente milionários. E hoje nós temos o CS2, uma evolução do CSGO, ainda melhor e chamando ainda mais atenção. Agora, se existe outro jogo famoso que também surgiu de mods,
E lá em 2012, 2013, o nome dele é DayZ. Basicamente, um ex-militar neozelandês chamado Dean Hall também trabalhava como desenvolvedor e ele decidiu criar ali uma experiência que mais ou menos simulasse aquela tensão de situações reais da vida ou morte. Mais ou menos o que ele deve ter passado na época que ele era militar. E aproveitando o simulador militar Arma 2, ele decidiu criar um mod chamado DayZ, que adicionava ali um mundo devastado por um apocalipse zumbi, mas com um foco muito maior e muito mais perigoso na interação entre jogadores do que, de fato, nos próprios zumbis. Não era como se fosse ali um The Walking Dead, basicamente. O foco era mais no perigo das pessoas do que no perigo dos mortos-vivos. E aí ele adicionou também diversos sistemas de necessidades fisiológicas, como fome, sede, doenças, ferimentos, que deixaram o mod ainda mais completo. E aí as pessoas começaram a jogar esse mod vendo que eles poderiam se encontrar ali e quem sabe fazeriam uma troca de comida por remédios, ou então, quem sabe, fingiam aliança e depois trair o outro. Enfim, diversas estratégias começaram a surgir, as pessoas começaram a ficar cada vez mais envolvidas, o que começou, querendo ou não, a chamar mais atenção. E aí, juntando boca a boca, com vídeos no YouTube e transmissões na Twitch, tudo isso ajudou o mod a explodir em popularidade, atingindo cerca de 1 milhão de jogadores em apenas 4 meses. E aí o sucesso desse mod levou a desenvolvedora do Arma 2, a Bohemia Interactive, a contratar esse cara, o Dean Hall. E eles começaram assim o desenvolvimento de um jogo separado. Dessa forma, em dezembro de 2013, o DayZ Standalone foi lançado em acesso antecipado na Steam. E foi um absoluto sucesso. Começou milhões de cópias vendidas, um sucesso financeiro, muita gente jogando e etc. Só que um problema desse lançamento antecipado foi o desenvolvedor tendo ali um progresso lento, não conseguindo às vezes polir muito o jogo, que veio com alguns bugs, etc. Mesmo assim, a promessa daquele jogo manteve ali um certo núcleo forte de jogadores. Diversos servidores privados começaram a surgir, cada um com suas próprias regras, com mods também, e ambientações diferentes, o que acabou diversificando ainda mais a experiência do jogo. E por incrível que pareça, o DayZ também serviu de inspiração para outros jogos, como Rust, como H1Z1, The Forest e até mesmo 7 Days to Die, cada um explorando ali um aspecto diferente da sobrevivência em mundo aberto. E aí, após anos de desenvolvimento, o jogo finalmente saiu da versão alpha e foi lançado oficialmente em dezembro de 2018, trazendo assim diversas melhorias, como por exemplo novos sistemas de construção de bases, veículos, expansão dos mapas e melhor balanceamento em geral. Embora o hype inicial tenha diminuído, até porque se passaram anos, 5 anos desde o lançamento da versão alpha, ele ainda conseguiu manter uma base sólida de jogadores. E em 2025, DayZ permanece ali relevante, digamos. Ainda tem umas atualizações de vez em quando, mods criados pela comunidade, eventos sazonais e também ele inspirou outros jogos no gênero Battle Royale, como por exemplo PUBG e Fortnite. Agora, se você não é tanto daquele time que gosta de jogos de tiro e coisas do tipo, existe outro jogo que talvez tenha já chamado sua atenção e que nasceu também de um mod, especificamente de um mod de Warcraft 3. E nós estamos falando aqui do Dota. Inicialmente, ele foi criado por um modder chamado Eul, eu acho que é assim que se diz, mas ele transformava ali o Warcraft 3 em tempo real com um combate em arena entre duas equipes de 5 jogadores, cada uma controlando ali um herói com habilidades únicas, e o objetivo, basicamente, era destruir a base adversária, que era protegida por torres, ondas de minions e etc. Eu nem preciso dizer que na época, por volta de 2003 a 2005, o jogo, esse mod ali, foi um sucesso imediato, que inclusive teve diversas atualizações com novos heróis, novos sistemas, ajustes contínuos ali que mantinham o jogo equilibrado e competitivo, e esse mod começou a se espalhar pelos cybercafés da Ásia, pela América Latina e etc, criando uma própria comunidade. E novamente chamou a atenção da Valve, a mesma criadora ali do CS que a gente falou no começo. Ela identificou o potencial que o Dota poderia trazer e contratou o desenvolvedor do momento ali, o IceFrog, que era o cara que estava responsável por manter o mod e as suas atualizações,
e pediu para que ele liderasse o desenvolvimento de Dota 2, criando ali um jogo standalone que preservasse o espírito do modo original, mas com melhorias de infraestrutura, melhorias de gráficos e etc. Com todo aquele apoio ali financeiro da Valve e de estrutura também. Depois de anos de betas fechados e feedbacks, etc., o Dota 2 foi oficialmente lançado em julho de 2013, totalmente gratuito e com um sistema de monetização ali dentro do jogo, as famosas microtransações. Nessa época, a Valve criou o maior campeonato de esportes do mundo, que foi o The International. O primeiro evento, inclusive, oferecia $1.600.000 em prêmios, algo que era inédito na época. E desde então, os prêmios só aumentaram, chegando a acima de $40 milhões. Dota continuou recebendo diversas atualizações contínuas, novos heróis, rebalanceamentos, melhorias gráficas. Em 2025, Dota 2 continua sendo um dos MOBAs mais importantes do mundo, embora a gente sabe que o LoL hoje em dia é indiscutivelmente maior. Mas não tem como negar a influência do Dota no LoL, por exemplo. Agora, um quarto jogo que foi lançado através de um mod, e isso lá em 1996, foi o Team Fortress. Isso aconteceu quando dois caras, chamados Robin Walker e John Cook, decidiram quebrar ali aquele sistema de FPS em arena que estava muito comum na maioria dos jogos. Eles se basearam em Cake World para criar isso, introduzindo ali classes distintas, cada uma com uma atribuição, como por exemplo, o soldado tinha foco em combate, já o médico curava os aliados e o sniper eliminava a distância. Cada um tinha uma função, digamos assim. Ficava muito mais difícil você ganhar tentando jogar sozinho, você precisava criar ali algumas estratégias para jogar junto e ganhar do outro time. E assim eles foram criando mapas diferentes, um ciclo rigoroso de atualizações, respondendo inclusive os feedbacks da comunidade, ajustando o que as pessoas pediam. E claro, quando você ouve a comunidade e faz coisas boas, coisas interessantes, o jogo só tem tendência a virar cada vez mais forte, cada vez mais famoso. E foi o que aconteceu. Em abril de 99, a Valve novamente reconheceu o potencial do Team Fortress e decidiu colaborar com os autores do mod para lançar o Team Fortress Classic como um mod oficial para o Half-Life. A Valve inclusive aprimorou ali o código, fez umas melhorias e etc, inclusive com skins personalizadas, suporte ali a jogar pela LAN ou pela internet, o que acabou expandindo a sua base de jogadores e influenciou a comunidade a continuar criando mapas e mods alternativos, diversos experimentos diferentes, até que em 2007 a Valve decidiu relançar a franquia como Team Fortress 2, adotando ali a engine Source, que foi criada ali para melhorar o Counter-Strike, só que com um visual cartunesco dessa vez, e com diversas novidades, adotando assim um modo gratuito para jogar em 2011 e colocando novamente microtransações em skins e etc. O que fez o Team Fortress 2 crescer ainda mais. Ao longo de 2017 até 2025, o Team Fortress 2 recebeu diversos eventos sazonais, como por exemplo eventos de Halloween, eventos de Natal, que introduziam modos de jogo temporário e aprimoramento, é claro, melhorias nas mecânicas e etc. Até hoje, o Team Fortress 2 tem dezenas de milhares de jogadores simultâneos em servidores tanto oficiais como privados. A comunidade se manteve forte. É engraçado que tudo parece que envolve a Valve, não é verdade? Mas o próximo jogo e o último da lista não tem envolvimento direto com a Valve. Nós estamos falando do PUBG, que como eu tinha dito antes, ele já surgiu do DayZ, que surgiu de outro jogo. Tinha um desenvolvedor naquela época chamado Brandon Green, que era conhecido como PlayerUnknown, que era um veterano ali dos mods de DayZ. Ele criava diversos mods para esse jogo, começou ali em 2013 criando protótipos de Battle Royale para o Arma 2, com mapas muito grandes, envolvendo zonas seguras que iam encolhendo pouco a pouco. Você já deve ter ouvido falar de um jogo assim. E aí ele começou a implementar mecânicas de loot dinâmico, balanceamento de armas, spawn em pontos estratégicos, o que foi chamando cada vez mais atenção. Quando ele migrou esse conceito para o Arma 3, ele refinou a ideia, colocou ali sincronização para suportar centenas de jogadores ao mesmo tempo, e aí essa ideia foi ficando cada vez maior, cada vez mais forte e atraindo o reconhecimento da desenvolvedora, a Bluehole, que o contratou em 2016 para criar um jogo próprio, um jogo standalone. E aí em março de 2017 o PUBG entrou em Early Access na Steam, ou seja, em acesso antecipado, adotando ali um modelo de atualizações semanais e atendendo os feedbacks em tempo real.
Cara, em apenas 8 dias, ele ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas e em 6 meses ele ultrapassou 30 milhões. É claro que a empresa aproveitou para investir em marketing de influenciadores, transmissões na Twitch, etc. E isso chamou cada vez mais atenção para o jogo. Em 2018 ele chegou para o Xbox, para o PlayStation e para os dispositivos móveis, os celulares, tablets, etc. O que acabou expandindo ainda mais. E adaptou ali os controles sensíveis ao toque para isso. E é claro, com essa crescente no número de jogadores, começou a surgir também um cenário competitivo, surgindo a PUBG Global Series e ligas regionais também na Ásia, na Europa e nas Américas que oferecem premiações às vezes acima de 5 milhões de dólares anuais. O modelo de monetização desse jogo, é claro, faz parte ali de skins de armas, passes de batalha e etc. E atualmente eles contam até com NFTs. Mas basicamente esses são apenas alguns dos jogos que foram lançados através de mods. Eu queria saber, dentre esses, qual você mais gosta, se você já jogou todos esses e se você tem um preferido também. Além disso, me conta se eu esqueci algum jogo, me diz aqui embaixo. E não se esquece também de recomendar as suas ideias se você acha que outros temas deveriam ser trazidos aqui no canal. Me diz aqui embaixo tudo o que você pensou. Só não se esquece também de se inscrever. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve para não perder mais vídeos como esse e eu te espero também nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!